Olá, eu sou o pastor João Balbino. Nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 35 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é O Plano que Deus Concebeu na Eternidade. É fundamental conhecermos o plano de Deus, conhecermos o que está no coração do Senhor. A sua inscrição no canal, o seu like, os seus comentários e o compartilhamento dos vídeos são ações missionárias. São ações que fazem com que o evangelho que nós temos proclamado alcance mais pessoas. Por seu importante apoio e por suas orações, nós agradecemos. Vamos para o vídeo da mensagem. O plano que Deus concebeu na eternidade. Leiamos Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. As palavras de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nós acabamos de ler, de forma absolutamente clara, revelam o plano absoluto de Deus, que é evangelização mundial. O plano de Deus é salvar, por meio do Evangelho, que é Cristo, pessoas de todas as nações. O Evangelho do Reino trata do senhorio universal e absoluto de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho do Reino significa anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus Salvador, que morreu por nossos pecados, resolveu tudo na cruz, ressuscitou e assentou-se no trono do universo. Jesus Cristo reina. Com essa mensagem, nós vamos ao campo. Confrontamos os poderes opressores, quebrantamos o império das trevas e libertamos aqueles que antes de ouvir o Evangelho, espiritualmente falando, viviam em cativeiro. O assunto aqui, portanto, é combate espiritual. É guerra contra um adversário que não pode ser subestimado, mas que de fato já foi vencido por Cristo na cruz. A Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Em Mateus 16, 18, Jesus disse que as portas do Hades não poderão vencer a igreja. Você sabe que portas não são armamento bélico. Portas servem para guardar o que está dentro. Nesse caso, são bilhões de seres humanos presos nos laços do diabo. Bilhões de seres humanos que necessitam ser redimidos por Jesus Cristo. Pergunto, qual é a conclusão de as portas do Hades não poderão vencer a igreja? É muito simples. A missão da igreja logrará êxito total. O plano absoluto de Deus, que é salvar pessoas de todas as nações, se cumprirá cabalmente. Temos, por meio das páginas da Bíblia, a visão absoluta do futuro. Leamos, livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, símbolo da justificação, e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E quando diz, então virá o fim, significa que nosso amado Senhor Jesus Cristo voltará quando o último da terra ouvir o Evangelho. Jesus voltará quando o último da terra ouvir que Jesus é o Cristo, o Deus Salvador. A verdadeira batalha espiritual é vencida não por meio de superstição ou de misticismo, mas por meio da proclamação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16. É quando proclamamos o Evangelho que as pessoas são salvas e as obras das trevas são destruídas. O Evangelho traz a vida nova. Por meio do Evangelho, desfrutamos o poder de Deus todos os dias. Por meio do Evangelho, é aberta a porta para o aprendizado e para a prática da ética do céu, que é sempre norteada por princípios e por valores que atraem, difundem e perpetuam a bênção celestial. Em outras palavras, o Evangelho é bênção para a sua vida, para a sua família, para o campo e para as próximas gerações.
O mandato de Cristo é superior a todas as coisas. O mandato de Cristo é evangelização mundial. A evangelização mundial é uma tarefa inadiável. Aquele que foi salvo tem a missão de proclamar o evangelho que o salvou. Cada filho de Deus precisa encontrar o seu mandato celestial e, assim como fez Jesus, orar: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Deus concebeu um plano perfeito. Por meio de sua vida derramada na cruz, Jesus Cristo resolveu totalmente o problema do Gênesis 3. Resolveu o problema do pecado original. Solucionou o problema da separação. Solucionou o problema da morte. Deus ressuscita os mortos. 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Sempre pense no plano de Deus. Procure aprofundar conhecimentos nesse ponto. Quando uma pessoa não enxerga o plano de Deus, ela vive confusa, centrada em si mesma, envolvida e buscando coisas fora do Evangelho, centrada no eu, centrada no materialismo e no sucesso. Em outras palavras, vive centrada em coisas que não têm valor espiritual nem peso para a eternidade. Finalmente, eu gostaria que você entendesse que a tarefa mais urgente e mais profícua que pode existir é a evangelização do mundo todo, muito especialmente para a vinda de Jesus. Tome posse do Evangelho, desfrute do poder de Deus e se utilize de todos os recursos que estiverem ao seu alcance para proclamar o Evangelho de Deus, que é somente Cristo. Jesus é o Cristo. Oremos. Pai, que eu possa encontrar o meu mandato celestial em alinhar perfeitamente a minha vida dentro do plano que o Senhor concebeu na eternidade. Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é o fundamento bíblico para as missões mundiais. Agradeço por assistir. Até o próximo vídeo. Graça abundante.